irreverente, intenso, corajoso e ousado. É assim que eu me refiro ao convidado de hoje. A era marmota já acabou, mas o que vem por aí? Hoje eu converso com o canceriano e maravilhoso Getúlio Abelha. Olá, bem-vindos ao Bicha Tu Acha. E hoje eu tenho o prazer de conversar com ator, cantor, performer de olhar único e raro. Eu converso hoje com The Sad Clown of Horror, Getúlio Abelha! Tá vendo o que aconteceu? Foi inventar de criar as coisas que eu crio e as pessoas reagem desse jeito, achando que é bonito. E é lindo! Sim, eu sei, eu tô brincando. É a coisa mais incrível. E uma energia, já vou falar que é uma energia incrível quando você sobe naquele palco e assim, você se sente completamente atravessado pelaquela energia do espetáculo como um todo, do show como um todo, assim. Como é isso pra ti? Então, às vezes quando eu tô meio sonâmbulo, assim, tipo, quando você tá dormindo e acordado, meio lúcido, meio sei lá, fica passando pela minha cabeça, por que que eu faço isso da vida? Isso não faz o mínimo de sentido. Por que que fica um monte de gente parada em pé, olhando, eu me rasgando inteiro? Não fisicamente, porque eu tenho algumas limitações de alongamento. Não que não tente também, que no show também tenta fazer... Eu deixo ir. Mas, na real, às vezes bate esse pensamento de tipo, por quê? Pra quê? Mas, ao mesmo tempo, eu não imagino eu fazendo outra coisa. Eu não consigo entender. Falando nisso, inclusive, eu quero voltar, então, e entender, porque pelas minhas pesquisas, tu teve uma experiência com muito palhaço, com palhaçaria, com clown, já quando criança, né? Então, eu não sei se é diretamente uma experiência tipo, um caso de estudar isso ou de pesquisar isso. Não é esse o caso. Mas quando criança, eu ia pra casa do meu pai no fim de semana e ele tinha um melhor amigo que tinha um circo. E aí ele até costurou grande parte, assim, da lona lá na casa do meu pai. E o filho dele era meu melhor amigo, então eu tinha essa vivência de, no fim de semana, ter que ir pro circo, porque eu queria estar perto do meu amigo e o pai dele não deixava ele não se apresentar. Ele já era palhaço, já com 10 anos. O teu amigo? Isso. Passada. E aí, nessa coisa de, tipo, ele pedia pro pai dele pra não se apresentar no dia, aí o pai dele, tipo, putz, não... é importante. Aí eu, beleza, então eu vou pro circo, porque também não é como se fosse um lugar horrível pra uma criança estar, pelo contrário. E aí a gente até começou a tentar bolar planos para eu começar a aparecer também no meio do espetáculo. Porque a performance dele, ele era um palhacinho e ele ficava fazendo um lip sync de umas gargalhadas e no final ele tirava a roupa e meio que ia interagir com a plateia. Aí a gente combinava para toda vez que ele tirasse a roupa, ele ia exatamente para cima de mim para poder eu correr no picadeiro. E eu ter ali fugindo, o meu minuto, assim. Eu fugindo dele, só que era uma fuga fake, porque na verdade a gente só queria dar um jeito de continuar sendo amigos, mesmo naquela circunstância que ele tinha que trabalhar ali. Então, tipo, tu já se inseriu no meio artístico mesmo muito cedo. Sim. Só que era muito ingênuo, assim, não foi aquela criação, tipo, de ter pais artistas que trabalhavam com isso e eu cresci nesse berço. É mais porque meu pai e minha mãe sempre foram mentes abertas e me estimularam muito, assim. Mas era mais nesse sentido. Tanto que tu chegou a fazer coisa de revista, né? Como foi isso, essas Sim, experiências? porque meu padrasto é fotógrafo e aí eu já tinha esse ímpeto de querer, enfim, me apresentar ou estar em cena. E sempre que rolava oportunidade, minha mãe me colocava ali num teste ou em outro. Meio que como se a Melody antes da internet. Mentira. Olha, cuidado, hein? Tu chegou a conseguir fazer, tipo, essas... Eu sei que chegou a fazer, até gravar música, né? Sim, tem umas revistas, uns comerciais, assim, de TV. E a música também? E a música existiu, só que agora ela se Desapareceu. dissipou
na era da tecnologia que não era online. Mas tu lembra, tipo, da música? Eu que lembro, criou? mas eu não sei se eu tenho coragem de cantar. Não, talvez eu tenha, meio que é uma... Eu acho que poderia ser fácil uma música assim da Ivete Sangalo, uma coisa assim. Mas era mais pro axé mesmo. Era. A letra era sobre festa e sobre subir e descer igual um ioiô. Era Eu isso. amei. Eu amei. Hoje em dia seria um maravilhoso funk. E eu quero entender também como que aconteceu essa tua ida pra sair de lá, do Piauí, pra ir pra Fortaleza, no Ceará. Qual foi, assim, tipo, eu sei que tu passou na UFC, né, e prestou vestibular e passou, mas tu Sim. já tinha essa vontade de sair de lá? Tinha, não sei, parece que enquanto adolescente não foi difícil pra mim me expressar em Teresina, porque também eu não tinha nem mente e nem tamanho de existência o suficiente pra achar que a cidade estava pequena pra mim. Mas de alguma maneira eu já tinha uma ansiedade de conhecer e de viver minha vida, criar minha história, meio que sozinho, entre aspas. Minha família sempre me apoiou emocionalmente de longe, mas eu sempre tive um interesse de meio que descobrir o mundo sozinho, assim. Eu nunca me senti confortável com a ideia de ficar anos na casa da família, com a família. Não sei, eu acho que o meu jeito de amar, assim, a minha cidade, a minha família, é um jeito de amar. Te amo, mas é importante, talvez, eu buscar repertório no mundo para eu voltar com um amor mais atualizado e etc. E com a sua própria experiência, né? Sim. Eu vejo você como que foi muito em busca desse lugar. E como tu disse, mesmo tendo acolhimento dentro da tua casa, Sim. tua família era tranquila nesse aspecto, né? Sim. É, óbvio que tem coisas, camadas, que eu precisei ir explicando e atualizando. Porque minha mãe, tipo assim, ela, por exemplo, achava tá tudo bem estudar teatro, quer ser ator, mas estude, se forme na universidade. E foi preciso eu explicar pra ela que as roupas que eu tava vestindo, que as festas que eu tava indo, que um vídeo que parecia uma besteira que eu tava gravando, demorou um tempo pra ela perceber que aquilo era o meu estudo. E que talvez a universidade, apesar de ter sido importante, eu não concluí porque eu acho que eu aproveitei dali o que eu podia. Mas a vivência, enfim, o meu estudo foi Sim. no mundo mesmo. Eu, inclusive, te conheci lá nos corredores da UFC e eu fiquei pensando se já lá dentro, na tua experiência, assim, tu já propunha, tipo, performance muito disruptivas, tipo, causava essa coisa já dentro do curso mesmo? Eu acho que sim. Como era com os professores? Então, agora, Tem tipo, alguma fofoca? eu acho que eles achavam que eu era um excelente aluno. Ah, Pelo menos na parte prática, porque era algo que eu fazia com muita paixão. Aí já as disciplinas mais voltadas para pesquisa e para licenciatura, eu já dei uma escapada, assim. Eu fiz algumas de licenciatura que eu amava, porque eram práticas. Mas eu realmente só fiz a parte prática e eu acho que eu era um ótimo aluno, assim. tu é muito do mundo, assim mesmo, né? Tu vai nas experiências. Inclusive, eu cheguei a ver na minha pesquisa algumas das tuas performances até em boate mesmo. Sim. Assim. Já do curso, tu já saía, preparava. Como que foi entrar nesse lugar? Então, eu começar? passei 1 ano e meio dizendo que ia embora de Fortaleza e não conseguia. Nisso eu ficava de casa em casa por lá. E aí, como muita gente me conhecia por causa do teatro, então não me faltou teto nesse sentido. Mas nisso eu fui preparando possibilidades de trabalho solo. Eu criei algo de 10 minutos, mais ou menos, cantando para poder, se eu fosse numa cidade, tivesse uma boate, eu cantar, ou então se eu conseguisse acesso a um teatro, eu apresentar um trabalho de teatro. Então eu criei vários pequenos trabalhos para poder adaptar, dependendo do que eu conseguisse, à medida em que eu ia viajando e conhecendo pessoas. Tu fala dessa tua vivência de Fortaleza, de ir nas casas e tal, e ao mesmo tempo tem essa criação, e ao mesmo tempo tem a tua criação de conteúdo mesmo que tu faz. Essas coisas, como que elas funcionavam? Porque tu Então, ia na algumas casa. coisas já morreram. Essa coisa de criação de conteúdo, eu sou cada vez um pouco mais broxado com isso. Aham. Antes eu filmava mais esse dia a dia, tinha mais interesse em postar, mas é porque também eu ainda estava descobrindo as coisas. E agora eu tô trabalhando de uma maneira que é mais consistente. Tipo, eu entrei na música de uma maneira mais
Não é que é mais séria mesmo. Sim. Mais consistente. E aí comecei a viajar e fazer shows maiores e ter uma equipe, e ter outras pessoas trabalhando comigo. Então eu foco muito mais nesse compromisso atualmente de construir um show sólido, de construir músicas muito bem feitas, muito bem trabalhadas, do que nessa coisa da criação de conteúdo diário. Mas às vezes eu tenho crises, porque eu fico com saudade de quando eu tinha disponibilidade para... Sim, porque tu criava bastante coisa, assim, tipo, dá pra ver no teu canal lá, dos vídeos que ainda tem, que era cantar em casa, Sim. aquela coisa de montar ali, é quase uma cena que tu apresenta para as Sim. pessoas, e eu acho que as pessoas meio que foram se apaixonando por isso também, né? Sim. Só que ao mesmo tempo a lógica mudou um pouco, tipo, a própria coisa do TikTok, dos Reels, eu acho que já trouxe uma outra lógica, tipo, essa coisa dessa criação de conteúdo diária já é algo sobre todo mundo poder fazer, o que eu acho incrível, porque eu fico também o tempo inteiro consumindo isso, mas ao mesmo tempo não me anima tanto, exatamente porque eu acho que como eu vivo e trabalho como artista, me interessa aprofundar mais outras camadas da produção artística do que focar muito nisso. Entendi. Mas eu acho mágico o fato de todo mundo poder se libertar criativamente, fazer dancinha, dublagem, fazer maquiagem. Eu acho meio mágico porque não se restringe a poucas pessoas. Sim. Mas voltando assim... Pra onde que tu quer voltar? Eu quero voltar pro momento que tu viralizou praticamente na internet. Foi a tua apresentação no shopping. Foi a primeira vez que tu viralizou aquela vez? Não, tinha outros virais, só que aquele foi master. Foi o master. Mas eu achei bom porque foi um viral que era eu cantando, performando, então é ótimo. Imagina, eu poderia ter viralizado fazendo cocô. Fazendo qualquer outra Seria legal besteira. também, mas foi bom que fosse assim. Então, é porque eu acho que já tinha uma certa coisa de viral ali, o Laricado já existia, já tinha acontecido. Eu já tava fazendo shows na cidade. Sim. Sei lá, tem uns cachorros correndo atrás de mim, enfim, tinha uma série de coisas. Mas esse foi realmente que estourou, assim, a bolha, pelo menos regional. Deixa eu entender. Então, tu já estava trabalhando no Laricado, no que via ser o Marmota. Sim. E aí, com isso Já tinha também... 3 singles, já tinha clipe, já tava rolando show. E aí, com isso, também ia fazendo essas... Sim, aí do nada um monte de seguidores e não sei o quê. Aí nessa mesma semana eu já fui destruindo o sonho de metade deles. Por quê? Porque no vídeo eu tava o quê? De bermudinha, camiseta, cantando calcinha preta, né? E aí, na mesma semana, eles já foram entendendo que a coisa era mais esquisita do que eles estavam achando, assim. E pra mim foi importante eu impor esse limite, assim. Eu não fiquei empolgado com a ideia de... vou fazer coisas cada vez mais parecidas com isso que eles estão gostando. Vou pra outros shoppings. Vou fazer outros covers. Eu não entrei nisso. Eu falei, cara, tipo... É filtragem. Quem for entendendo que eu posso ir nesses extremos e for querendo participar disso, fica. Quem não, ó... Aí é isso. É tanto que depois eu performei de novo essa música no Réveillon de Fortaleza. Só que eu tava com balé muito montado e etc. E várias pessoas, tipo, nossa, preferia Sério? Chegava pra me falar? Preferi do outro... Não, na internet, Na né? internet. Preferi do outro jeito, não sei o quê. Que era melhor antes. Aí eu, pois é, mas nunca foi bom. É porque a qualidade do vídeo anterior era ruim. E aí disfarçava os erros. E aí tu continua trabalhando no Marmota, de single por single mesmo. Sim. Não é isso? Sim. E aí, depois tu tem o encontro com a Britney, não? Não, Já é foi agora. muito antes a Britney. Foi muito antes? Foi Quando antes de eu ir embora pra Fortaleza. Foi lá no Piauí? Foi. Como foi? Achei que já tinha sido em Fortaleza. Então, eu era fã, né? Muito fã. E aí eu decidi, eu vou pro show dela. Ela vem pro Brasil e meio que eu já sabia. Era um plano meu, tipo, foi a primeira vez que eu viajei só. Eu fui sozinho lá pro show. E eu tinha esse plano de, tipo, ir pra essa viagem, fazer essa viagem sozinho e de lá voltar pra Teresina meio que só pra pegar as malas e ir embora. Porque foi também na mesma época que eu passei no vestibular. Aí é isso, aí eu fui lá e aí eu fiz toda a narrativa que o brasileiro gosta. Olha, ele é do Piauí, ele veio de muito longe só pra te ver, Britney. Pra quem isso? Pra produção? Então, tá vindo, tá querendo que eu conte a história. Essa tá história é querendo... muito boa, muito curioso por essa história.
Porque é a Britney e os teus fãs chamam Presley. Tem tudo a ver. Sim. Então, não, mas é isso. Eu encontrei um Facebook na época que era de uma parte da equipe dela que cuidava da relação com os fãs. Arrasou. Aí eu comecei a mandar lá, oi, tudo bem? Aí mandei poeminha, mandei vídeo, mandei um monte de coisa. Cantando também não. Não, eu não era eu tinha entendido que eu não era cantor. Eu fui fazer teatro porque eu achava que eu não podia ser cantor. Não era que eu queria fazer teatro. Mas tu já cantava desde sempre? Então, quando eu era criança, mas era uma coisa horrorosa que meu pai estimulava só porque ele queria ver eu fazendo uma Tem animação vídeo pra disso ele. ou não, doutor? É provável, tem fotos. Vídeo é mais difícil porque, enfim, eu perdi uma caixa de coisas pessoais que eu deixei guardado na casa de uma amiga e ela Passada. amiga! E ela deixou sumir, perdi muita coisa. Mas eu tenho esperança que ainda existe, só que ela disse que a mãe dela jogou fora. Mas Ela tá guardando pra vender muito caro. eu né? acho que talvez. Mas coitada, quem é que vai querer comprar? E, opa, daqui a pouco. Será? Eu acho. Depois que eu morrer, né? Uma curiosidade que eu tenho muito, de verdade, sobre essa história da Britney. Vamos fazer esse combinado? Vamos. Tu pode fazer 3 perguntas sobre o assunto. Ai, meu Deus, agora eu fiquei Eu não vou nervoso. contar a história, porque a história aí a gente vai passar 3 horas aqui contando. Tá bom. Eu vou ter que usar uma pra minha curiosidade, a meu bel prazer, então. Ah. Se quando você tava lá, você tocou nela, você sentiu a pele, você sentiu a energia do ícone, você encostou a boca, como Sim. foi isso? O que você Então. sentiu naquele momento? Então, eu tava meio dividido, porque 1 hora antes do show eu já tinha decidido bloquear meu coração pra poder eu ser extremamente racional. Tá. Então, eu criei uma frieza tão grande pra estar no palco com ela e aquilo não ser dramático, que algumas coisas eu não senti, mas outras eu sei que aconteceram. Tipo, eu tinha tomado a decisão que eu queria ver como era o sovaco dela, porque eu imaginei que poucas pessoas tivessem esse acesso a, tipo, o sovaco dela, assim, Uma coisa bem perto. muito... aham. E aí, porque tinha um momento que ela passava, assim, em cima de você, e eu falei, pronto, eu decidi, eu vou, por exemplo, tentar prestar atenção no sovaco dela. Foi uma das coisas que eu lembro. É bom que humaniza, né? Sim, mas eu sempre vi ela muito humana, talvez essa seja até a conexão que eu tenho com ela, assim. O gosto, não tinha gosto porque foi rápido. O palco tinha um cheiro, acho que era uma coisa tipo laque de bailarino americano. E o que mais? Vai. Como foi o sair do palco? Foi dramático, respondido. Ah, não! Vai, uma fofoquinha aí, vai. Não! Não, tá. E como foi, então, o pós? Porque eu sei que teve todo aquele Dramático BO também. na internet, que o povo criou história e tal. Sim, então, na real, Como foi eu vou tentar responder as duas. Vai. Aconteceu um BO lá atrás. E aí eu fui com segurança pegar as minhas coisas que estavam no meio da multidão, com uma pessoa que eu conheci lá no meio. Tá. E aí nisso já veio a imprensa toda, tipo, o povo lá com os caderninhos. Aí eu falei, olha, estão me levando aqui, não sei pra onde, deu um BO, bababá. Nisso eu entrei. E aí, tipo, 20 minutos depois, minha mãe já tava me ligando, dizendo que tava nos sites que eu tinha sido detido e não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Passado. E aí, E aí- virou outra coisa. Aí virou outra coisa, mas eu tava... Na real, a única coisa que eu fiquei triste foi porque eu fiquei preocupado dela ter ficado magoada comigo. A Britney? Sim, poxa, a Britney tá muito magoada comigo, cara. Eu falhei muito. Tu ficou quanto tempo pensando nisso? Eu acho que, tipo assim, durante a metade pro fim do show foi que eu comecei a me tocar. Aí os outros 3 dias eu fiquei, putz... Será que eu decepcionei meu ícone? Tu Sim, pensou isso? Sim, mas ao mesmo tempo eu tava tipo, tudo bem, agora eu vou fazer a minha trajetória e quem sabe a gente se esbarra de novo. É O isso. feat vem aí. Sim, já veio, né? Já veio? Foi lá no palco, eu fiz uma sim. performance com ela. Amei. E para além da Britney, quais as outras grandes inspirações Getúlio Abelha, assim? Então, inspiração pra mim é uma coisa meio complexa de se explicar, porque geralmente as pessoas interpretam inspirações como algo que você vê e tira algo. Tá. Tipo, quero fazer um vídeo inspirado nesse vídeo, como se a inspiração fosse a estética. E o quê? Sendo que pra mim, inspiração tem a ver com
qualquer coisa que me mova a agir a partir daquilo. Eu costumo me inspirar muito em coisas muito ruins, porque eu me inspiro nas coisas que eu não quero fazer. Geralmente eu fico mais focado em trabalhos que eu não gosto. Eu amo. Passado. Sim. Eu vejo muita coisa que eu não gosto e eu fico, putz, é isso, não quero, não quero, não quero, não quero. E aí sobra todo um resto de vastidão no mundo que é possível acontecer. Mas assim, vocalmente, o Zé Ramalho me influenciou muito, porque quando criança também sempre tocava na rádio, minha mãe ouvia. Pessoal, o E grande aí- encontro, né? E aí também, depois já que eu decidi que eu começaria a cantar, eu tinha muita referência de vocais agudos e femininos, e eu fiquei, e agora? Quem é que vai me salvar? Total. Quem vai me ajudar a pensar a minha voz? E aí o Zé Ramalho foi um caminho. Uhum. E Depeche Mode também. Hum. A minha voz é muito inspirada por isso. Mas também eu trago muita Joelma, muita esquisitice, tipo, eu adoro um... Tudo que parece uma tartaruga com ânsia de vômito, eu gosto de colocar. E sonoramente, todas essas bandas de forró que a gente bem conhece, principalmente de 92 para 2010. Porque realmente eu parei de consumir a atualização assim do forró. Eu realmente ficcionei minha pesquisa nessa coisa, 92, 2010, assim. Que eu acho que era mais experimental mesmo, tinha mais coisa, Tá. tinha mais possibilidades. E também eu acho que o próprio forró estava se descobrindo. Então surgiram muitas bandas trazendo coisas diferentes. O forró eletrônico, no caso, estava surgindo. E eu acho que essa parte me interessa. Então todas essas bandas, Calcinha, Aviões, Magníficos, Brucelose, sei lá, não importa, todo infinito. Que é o que a gente tem uma coisa que tu fala que eu amei, que tu fala que morando lá é impossível você Sim. fugir do forró. Então, não tem pra onde você vai, qualquer lugar que você vai ouvir e aquilo se torna uma coisa da sua vida. Foi assim que eu comecei a me apaixonar pelo forró, porque era uma coisa da minha vida, não era coisa que eu tipo, parava para ouvir, mas quando eu parei, eu falei, gente, isso aqui entrou na minha vida muito naturalmente. Em todo lugar que a gente ia a gente ouve, e quando eu vi, eu sou apaixonado pelo forró, Sim. porque ele entrou na minha vida e continuou assim. Um dos meus desafios foi perceber isso de volta e me reconectar com isso. Quando eu decidi que eu ia fazer música, tipo, e aí, o que eu vou fazer? Música eletrônica? Que na universidade todo mundo só quer fazer a MPB e a tropicalismo, sendo que o contexto já é outro. Entendeu? Tipo assim, eu acho importante a gente, né, entender e ter esse estudo e essa compreensão da época, mas ao mesmo tempo também entender quais são os novos movimentos, assim. Sim. Aí eu via, não é isso que eu vou fazer, eu não vou fazer voz e violão, não vou, sabe? Música eletrônica eu gosto, em geral, pop, eletropop, mas também não é isso. Aí eu falei, putz, todas as músicas que eu sei cantar são de forró, tipo... Vamos lá, e foi aí que eu decidi misturar essas coisas. E eu percebi, isso foi desafiador, porque eu tive que falar, gente, eu sou cantor de forró, entendeu? E eu não tô nem aí pra vocês que não estão entendendo que isso faz parte da gente. Sim. E foi muito legal, porque agora, eu acho que tanta maturidade da gente que tinha 22, 23, 24 na época, até agora, que eu tô fazendo 31, eu percebo que essa coisa de amadurecer faz com que a gente também tenha outra percepção sobre as referências. Não tem mais aquela coisa de estar tentando criar a própria identidade, tentando se apegar a estilos para se afirmar de alguma forma. Mas também eu percebi que em microcamadas eu percebo que em pessoas que estiveram sempre ao meu redor, o meu trabalho fez com que pessoas também se reconectassem com o forró. E a partir do discurso que eu coloquei, eu comecei a perceber também pessoas falando, putz, o forró em si, ele é incrível. E o forró é um lugar também que fala sobre nós. Então é isso. Foi desafiador no começo, mas depois eu tô sentindo essa resposta, esse presente. Sim. De ver pessoas indo porque gostam de forró e porque querem ouvir forró. E LGBT, então, que eu acho que nem existia, assim, eu não conheço muito. E ao mesmo tempo, você vai ver, o forró da época era completamente feito de bichas passando pelas divas e voltando para as bichas, assim. Porque quando a gente vai ver os DVDs e as produções de forró da época,
são verdadeiras divas, assim, tipo, não foge nada de... A Joelma tava fazendo a Lady Gaga, assim, muito antes da Lady Gaga. Aham. Enfim, Paulinha Abelha, Silvânia, Que todas já era essas... aquele espetáculo A da Mila diva pop. Carvalho, estavam lá fazendo tudo, assim. Então, só faltava a gente perceber isso. Sim. Amigo, agora a gente vai dar uma volta na Casa Fluida. Vamos conhecer esse lugar maravilhoso que eu quero muito te apresentar. Eu espero que não tenha um estúdio com uma réplica da primeira casa que eu morei na minha vida. Estragou a surpresa, pessoal! Vamos! Vamos! Vamos lá, estamos aqui no bar. E aí, vamos aproveitar para fazer um bate rápido só com a bola? Uma coisa Bora. assim, rapidinha. Certo. Tá. Um livro. A Bíblia. Desculpa. Ai, tá. Ai, não, as pessoas. Enfim. Eu amei. Um programa de TV. Nenhum. Glitter. Ai, eu amo. Uma novela. Chocolate com pimenta. Gostei. Um boy magia. Empresta bem o Tinder. Perfeito. Uma música de forró. A A primeira que vem. primeira Vai. é... Bota a comida pra Não, eu vou de perguntas sem respostas do Braços do Forró. Putz, amei. E antes da gente acabar, o que é que tu achou do meu look? Fala. Desde quando ele é teu? Eu só te emprestei. Não, é da Mórfia. A Mórfia que me emprestou, inclusive. Muito obrigado, querido. Mórfia, você sabe que é meu. Só tá faltando você me entregar. Vai mandar. @Getúlio Abelha. Por favor, Em todas é as... incrível. Tudo. Tá, e o meu cabelo? Se eu fosse você, eu trocaria comigo. É ator, viu? É um grande ator. Tu acha? Inclusive, esse cabelo, quem fez foi o Roma. Roma maravilhoso. Em todas as redes sociais, @roma.r. Então, incrível. Obrigado, Roma. Roma, por favor, estou com isso na cabeça. Não é por causa de estilo, é porque o meu cabelo não está nesse naipe. Tá Foto com melhor. você. Tu acha? Mostra então. Acabou de dizer que meu cabelo tá melhor do que o que tu fez. Né? Não, corta! Voltamos, gostou? Amei, estou aqui. O quê? Vou morar onde? Aqui. Vou o quê? Cancelar o meu aluguel. E vou pra onde? Pra cá. Uma boa, pode ser mais barato. Na real, acho que eu já não vou mais levantar. Eu vou ligar pra minha produção, cancelar o meu aluguel e vou ficar aqui neste divã, fazendo mais sessões de terapia com você, igual hoje. Amei. Amo, bora. Bora. Vamos continuar, inclusive, a sessão. Tá. A gente vai agora pra a tua vinda pra São Paulo. Como foi essa loucura? Depois a gente conversa sobre brincadeira. Mas é isso mesmo que eu quero Não, saber. então, como foi vamos essa lá. grande diferença, assim. Sendo bem direto. Vai. Eu acho que tem uma coisa de... Fortaleza ficou pequena pra mim. Não que a cidade seja pequena, porque eu acho que ela é infinita. Tem várias coisas e movimentações, mas pro caminho que eu tava querendo seguir, acho que chegou uma hora que eu precisava. Porque eu já tava flertando com várias capitais, aos poucos, uma ou outra capital do Brasil. Eu fui começando a ver, putz, tem muita gente que gosta aqui, muita gente que gosta aqui. Shows nacionais aparecendo mais e, por uma questão de logística, vim para São Paulo. Iria me facilitar essa locomoção. Segundo, que eu queria novas colaborações com pessoas de linguagens diferentes. Tipo, eu já tinha trabalhado com a galera lá, de fotografia, de look e tal. E eu queria me relacionar com outras pessoas, e não necessariamente de São Paulo. Mas é porque aqui é um ponto de encontro de pessoas do Brasil todo. Dinheiro. Ganhar mais mesmo. Enfim, eu acho que tem uma coisa de, tecnicamente, tentar levar a produção para um outro nível. Sim. Que eu acho que ao mesmo tempo que o Nordeste trouxe essa riqueza cultural, quando se trata, por exemplo, do forró, se eu não for o forrozeirozão Xande e o Wesley Safadão, chega uma hora que
que tem limites para o público em geral. Porque eles param mesmo, É, né, gente? tipo assim, só é compreendido até certo ponto. Não sou eu que vou lotar um estádio lá. Ultrapassar essa barreira, esse limite que já estão Exato. colocando só por ser. E de alguma maneira também colocar novas dinâmicas e desafios pra mim, no sentido de alguma maneira ser um recomeço. Tipo assim, ir pra outra cidade em que as coisas não são tão dadas pra mim como estavam lá e descobrir como fazer isso. E é por isso que eu tô aqui, cheio de conflitos, com a cabeça extremamente confusa, sem saber quem sou eu, pós 30 anos. Pessoalmente tá sendo essa loucura na tua cabeça? Completamente. Tipo, entendendo. E até mesmo pra tua identidade estética também? Exato, principalmente na minha identidade estética. Passada. Porque antes eu conseguia criar e fazer coisas sem ter nenhum compromisso com nada além de mim. E aí, às vezes, as coisas começam a tomar uma dimensão que tem um público que está assistindo, que está consumindo. E aí chega uma certa camada que tem a ver com essa coisa midiática, que no meu caso não é muito grande, mas já toca, já faz você pensar, tipo, já não é mais um caso de ser um artista completamente desconhecido, então isso afeta um pouco. E também a idade, sei lá, os tempos passam, não sei, tu tá querendo que eu responda exatamente o que eu não tô sabendo resolver nem na minha cabeça. Na terapia. Nunca fiz. Tu nunca fez? Nunca fiz. Tu não faz terapia? Não. Teve alguma entrevista mesmo que eu vi que tu falava, tu ainda não começou? Não. E não tem vontade? Vontade não, mas talvez quando virar necessidade. Eu ainda tô conseguindo enfrentar isso, as minhas questões. Produzindo mesmo, dialogando com as pessoas ao redor. Sim. Mas também eu acho importante eu me permitir a chegar em alguns buracos mais profundos e dolorosos também sozinho, até porque eu preciso de mais material. Chega de... Total. Tu fala que a tua vontade é cavar buracos mesmo, né? Tu tem esse ímpeto de ir atrás e cavar esses buracos. Inclusive tem uma fala tua, deixa eu só ver aqui, que eu acho ótima, que tu fala que pensa muito na morte. Sim. E que a morte é esse tabu que precisa ser superado para rever essa ideia. E daí tu também cava esse lugar de criar, de transformar. Então, é porque meio que não existiu nada que me impulsionou mais do que a morte, assim. Por exemplo, eu amo... Tem muita gente que se move por outras pessoas, né? Tipo, eu amo fulano, eu vou fazer tudo pelo meu filho, eu vou fazer tudo pela minha mãe, tudo pelos meus amigos, tudo pelos fãs. Eu não tenho isso, assim, tipo, eu faço o que eu posso, mas é porque também eu acho que, enfim, as pessoas, por exemplo, essas pessoas mais próximas do meu convívio, que fazem parte da minha existência, geralmente eu tento estabelecer um limite, porque parece que eu preciso me refrescar sozinho por dentro para poder eu voltar com um pouco de luz, assim, para essas pessoas. É como se eu estivesse abrindo mão de me aprofundar nos meus sentimentos para poder trazer luz para pessoas queridas ao meu redor. E aí, paralelo a isso, tem a coisa da morte, que eu acho que é tipo assim, cara... Começou com, vamos aproveitar, tenho que aproveitar a vida, vamos lá, não tem nada a perder. Mas aí, com o tempo, eu tô amadurecendo essa ideia de relação com a morte. Eu acho que, por exemplo, é morrer, tem que aproveitar, tem, mas eu quero viver como até morrer? Quais cuidados eu devo começar a ter com o meu corpo, com as relações, ou com tudo isso? Mas ainda assim é o que move, porque, no fim das contas, o que mais vai me mover se não for o instinto de sobrevivência? Sim. E esse lugar de se pesquisar dentro de ti também foi aí que foi desse lugar que tu foi atrás daquela tua viagem pra Argentina, que teve uma viagem Então, que na real, foi atrás de um namorado. E ele morava na fronteira. Era só isso. Não tinha Onde nada que tu conheceu essa pessoa? Não tinha nada de, deixa eu me procurar. Não. Tava que procurando ele. E onde tu conheceu ele? Ele era de Fortaleza também. Ele tava lá. Tu sabe quem é. Eu sei quem é, conta quem é. Não, depois eu te conto. Tá, droga. E aí eu fui lá, aquela coisa, vivendo a paixão, e aí é isso. Não foi tão assim, a gente tava ali na fronteira e
Ah, vamos ali, vamos. Aí vamos pegar uma carona, vamos. Aí quando foi ver, já tava Não, umas mas duas calma, cidades depois de casa. Vocês se conheceram em Fortaleza e tal, e ele voltou pra Argentina. Ou Não, ele vocês foram morava na juntos? fronteira, ele morava em Ah, na Foz. Oh, meu fronteira. Deus, ele vai ver isso aqui, que ódio. Ei, gato, fique sabendo que eu ainda quero fazer com você sexo várias vezes. Ai, amei. Fica aí a dica. Mentira, quero não, tá doida? Falando nisso, eu aproveitei... Faz anos já, eu era jovem. Pois é, mas é porque foi uma experiência também sair ali. Mas foi rápida, não foi tão dramática assim. Tá, entendi. É Foi porque, hardcore. não foi tipo, Aham. ai meu Deus, ele foi viver a vida. Estou Não, indo e tal. pelo contrário, é mais simples, só que aí o povo... Mas eu acho importante também deixar a galera, deixar a coisa bem romântica. Eu acho legal. Também acho. Como tá sendo essa tua parte, inclusive, de amores aqui em São Paulo? Então, Ah, faz muitos anos que eu não tenho interesse em focar nisso. Realmente minha paixão é o meu trabalho. eu amo a resposta. Mas é verdade, tipo, eu tenho certeza que, tipo, se eu me dedicasse a amar alguém ou ter esse modelo de relação aí que a gente tá acostumado, eu pararia de trabalhar. Eu ia só amar, entendeu? Entendi. Então eu gosto de mergulhar muito profundamente no que eu faço. E é por isso que eu fiz a escolha racional de mergulhar Sim. no trabalho. E aí é isso. De resto eu vou conhecendo pessoas e E sou histórias. carinhoso, faço... Enfim, adoro, tipo... Mas São Paulo é meio difícil. Insuportável. Olha, paulistas, vocês são muito chatas. Vamos dar um nome, pessoal. Cadê? Cadê Getúlio Abelha? É. Não, esse é o problema. A pessoa vai falar... Eles não, acham- você vai que eu vou pra casa dele, ele vai começar a cantar e botar comida pra dentro. Sendo que, na verdade, não é. Sendo que, na verdade, não é assim. Na verdade, você é um ser humano tímido, entendeu? Sério, melancólico. E Canceriano. aí, daí que eu vai também, vai. Bota a comida pra dentro. Tomar no cu de vocês tudinhos, suas Bota a pestes. comida pra dentro. Aí no aplicativo, o povo já corre com medo, eu acho, do penteado, né? Aí eu falo, ninguém nunca bateu uma piroca aqui. Aí a pessoa, bloqueia. Não, esse é doido, bloque. E tem muita gente no aplicativo que chega já te conhecendo também, ou não? Rola, às vezes. E aí já querendo... Não, eu acho que é o contrário, geralmente, tipo, não sei, eu acho que existe um certo distanciamento, eu acho, por causa da minha profissão. Passado. Deve ser. Porque também não é. O povo acha que essa coisa de ter fã, por exemplo, e tem fãs e tal, deve ter um monte de gente te querendo, não sei o quê. Pelo contrário, o povo, sei lá, não sei qual. O pessoal fica mais receoso. Eu acho que é. Agora, se não fosse, More, eu tava fazendo fila depois Na do show. pista. Tu desce. Não, mentira, eu tô mentindo. É uma confusão, é uma confusão. Eu tô mentindo porque também eu gosto de dialogar um pouco com as pessoas. Tá, entendeu? entendi. Inclusive, uma curiosidade que eu tenho é se tu, quando tu tá lá nos shows, principalmente fora do Nordeste, quando tu ouve aquela vaia da gente, assim, aquela vaia cearense, te apega um pouco? Não. Isso, ou tu... Não quero. Não, nenhum dos dois. Como é pra ti se alguém começa... "Ei!" Eu acho, tipo, se eu tiver com alguém que não entende, eu vou explicar, olha, isso aí é vaia cearense. Tem que explicar. Mas, não, eu acho, é isso, tipo, um cearense, tal hora eu dou um grito de volta também. Também. Mas eu gosto de me apegar ou de sentir esse abraço em coisas mais significativas do que só isso. Tá. Porque muitas vezes fica, Ceará, tu é de Ceará, aí tipo, o Ceará inteiro vai ser, Aí eu fico tentando buscar outras coisas, tanto pra eu tentar levar o que é a vivência do Ceará quando eu tô em outros lugares, quanto também pra eu sentir isso. Nossa, perfeito. Mas Perfeito. Vamos caminhar pro final, que é falar um pouco do Vogue Bike e o fim dessa era. É o fim mesmo? Como é? Sim, já é o fim, né? Já temos um novo single aí lançado, entendeu? Ranço está aí. Mas é isso, eu acho que Vogue Bike foi um apego meu de querer encerrar essa história que foram esses 5 anos de álbum Marmota. De uma maneira grande, bonita, com uma música querida, com um clipe chique. E é isso, assim, Maravilhoso, passou, inclusive. mas tá aí, tem muitos registros.
Eu acho que eu parei de trabalhar nele só até certo ponto, porque eu quero trazer coisas novas. Mas eu acho que é um álbum que pode ser falado e ouvido ainda por muito tempo. Com certeza. É tanto que depois de 5 anos eu ainda tô fazendo show dessas músicas e ainda faz sentido. As pessoas ainda estão gostando e conhecendo, então espero que seja um álbum meio eterno, assim. Até porque eu acho que dentro daquela coisa nossa ali do forró, talvez seja um álbum bem marcante e eu espero que ele seja reconhecido, assim, como um álbum importante para esse debate do forró. Tá, então me responde sobre a nova era e esse novo single. Então, é algo que eu tô deixando acontecer aos poucos, assim. Eu decidi que esse single Ranço é um zerar, é outra proposta sonora e de imagem que eu ainda não tinha trabalhado antes. Eu acho que talvez dando uma enxugada, assim, toda a loucura que foi o Marmota para poder também eu recomeçar a entender quais caminhos seguir agora. Mas tem tanta possibilidade, assim, passando na minha cabeça, que o subtexto para esse próximo álbum tá sendo a ideia de um Frankenstein mesmo. Porque eu não quero me comprometer em ter um corpo estruturado pelos mesmos elementos. Então, esse Frankenstein aí por trás é o que tá sendo o impulso para poder eu ir de forró a funk a bolero, Nossa. sem ter que falar muito sobre isso, a não ser o fato de que eu quero explorar todas essas coisas e vou fazer elas. Surpreendendo na estética, assim, tipo... Ainda tenho vitalidade para continuar fazendo isso. Eu acho que ainda vai continuar rolando. Arrasou. E agora vamos pro nosso quadro Bicha, Tu Acha? Vamos lá, Getúlio. O que tu acha do animal marmota? Bom, eu não acho que ele é um animal. Ah, Eu acho que ele é uma figura folclórica. ah. E é só isso que eu acho dele. Tá. Eu quero que as pessoas me digam depois de alguns anos. Perfeito. O que tu acha do amor paulista? Existe amor em SP? Existe. Amor por si, pelo dinheiro. Mentira. Ah, Eu acho que existe, porque tem muita gente que vem de lugares parecidos e elas se encontram e existe o ponto de amor em comum entre elas. E também existe pessoas muito solitárias que o amor está em uma noite de prazer. o que tu acha da Britney? Uma querida, muito fofa, não faz mal a ninguém, tá tudo certo. O que tu acha da Beyoncé? Poder, muito poder. Tá. O que te dá tesão? É comida e comer. E o que te irrita? Bater o pé na quina da cama. Como é a resposta da Ludmilla? É cair de moto, Sim. se arranhar todo. Eu vi um vídeo teu no YouTube que tu fala algumas curiosidades e eu fiquei curioso pra ver como estão ainda essas coisas. Tudo, amei. E aí eu quero saber, se é verdade que tu nasceu com um dedo a mais. Sim, cicatriz aqui, ó, tem 2. Passada. Olha. Sim, eu ia usar ele pra meter no nariz se não tivessem arrancado. Amo. E a boneca Prisley foi sequestrada? Se não, cadê ela? A minha mãe tá cuidando dela. Tá, Ela deu um tá banho lá. nela, tá bem cuidadinha. Tá, perfeito. E o fato que tu foi eleito presidente de uma mini empresa. Repical. Ai, faz todo sentido. Sim. Era um E aí, cadê essa empresa? Ela morreu no lacre que eu dei na cara do meu diretor, que me odiava, e depois ele pediu pra eu entregar os certificados do prêmio pra ele guardar lá na diretoria. Eu falei, não, porque esse prêmio não é seu, esse prêmio é meu. E pronto, foi icônico. Acabou E o colégio faliu. E acabou com a tua carreira no Eu empreendedorismo. estudei em 2 colégios que faliram. Sério? Sim. Nossa, foi tu que faliu? Teve um que eu participei da rebelião, mas o outro eu saí antes. Eu amei. Bom, eu agora quero te agradecer demais por você ter vindo, ter dado certo. Dizer que eu admiro muito seu trabalho. É muito bom. Continue. É muito... Meu coração, assim, de verdade, tem de seguir, assim, de ver ele tá indo, tá dando certo, vai crescer cada vez mais. De Tá torcer fumando cada vez muito. mais cigarro, bebendo Tu cada não tinha vez mais parado? cerveja, brincadeira. Ah, tá. Eu estudei, querido. Pois você estudou errado. Mentira que tu... Ah, não, Não, é porque eu gravei. Pode fumar, é porque tá eu tudo gravei, bem, pessoal, não. aqueles, né? Eu tenho explicações. Eu sou a favor sim de você
cuidar da saúde do artista que você tem um afeto. Mas é porque eu gravei uma série, aí o meu personagem, ele fumava. Ai, E eu tava sem fumar há 6 meses. E ele fumava toda hora, e às vezes tinha que apagar um cigarro pra ele voltar aceso do mesmo lugar que tinha parado. E eu, não, peraí, deixa que eu trago ele pro tamanho que tava antes. Mas nada demais também. Amigo. Bom, eu agradeço de qualquer forma. Obrigado demais por ter vindo, Getúlio. Obrigado pelo Maravilhoso. convite. Beijos, beijos, beijos.